vez, muito boa tarde a todos. Nós, naturalmente, vamos começar já. Temos a noção que acabámos tarde, mas para evitar atrasos superiores ainda. Ora bem, para falarmos da questão que trago aqui hoje, penso que para já é importante nós viajarmos um pouco por aquilo que costuma ser do mais difícil que há, que é encontrar representações iconográficas da cidade de Évora para o período de que estamos a tratar agora. Em termos escritos, algumas vezes se tem falado também que a cidade perdão, se assemelha a Jerusalém, com as suas 10 portas, e para isto temos aqui esta descrição de Diogo Mendes de Vasconcelos, que faz inclusive a medição de todo o circuito das muralhas de Évora e descreve aquilo que sempre foi muito importante para a história da cidade, não só na Idade Média, como nos períodos sucedâneos, que é a questão do espaço periurbano. Já para o 17, algumas vistas, também elas muito conhecidas, como esta do Pierre Baldi, ou uma de que eu fui conhecedora não há tanto tempo assim, que é esta do Lorenzo Possi, sempre chamando um pouco a atenção para a magnificência que os edifícios, sobretudo de caráter religioso, têm dentro do próprio circuito urbano da cidade. Isto passa-se da mesma forma ao longo do período histórico que nós estamos, sobretudo, a falar. Ora bem, temos que a permanência da corte em Évora, como já tem sido por muitos falada e estudada por largas temporadas, fez com que houvesse também reflexos em termos da demografia e na maneira como a cidade se organizou internamente. Temos que Costa Lobo, logo em finais do século XV, diz que Évora adquiriria, sobretudo no reinado de Dom João II, uma população muito significativa, com cerca de 4.500 fogos, façam-lhe agora a multiplicação, digamos, normal, e que dentro dessas almas, cerca de 3.500 seriam negras. Também nos reinados sucedâneos, sobretudo de Dom Manuel e Dom João III, por alturas do primeiro censo geral da população, Évora, embora tenha perdido alguns habitantes e também em termos de fogos, temos que para os finais desse mesmo século a cidade viria a renascer. Aliás, podem ver as permanências da corte neste quadro, cuja fonte ali está e que podem naturalmente consultar de forma mais específica. Temos descrições também para a própria estrutura eclesiástica do arcebispado, algumas contemporâneas do arcebispo Dom Teotónio, portanto estamos a falar de finais do XVI, em que geograficamente mantinha uma área muito significativa, com cerca de 40 léguas de comprido e 22 de largura, com 2 cidades apenas. Eu escuso-me aqui de estar com mais discriminações, sendo que acho que é importante focar que, por esta altura, a Arquidiocese contaria com 48 mosteiros de religiosos e 18 de religiosas, albergando também vários hospitais e instituições de acolhimento. Quando começamos a falar já para finais do período moderno, e temos aqui também esta visão em termos da superfície do arcebispado, essa nova descrição de 1732 fala já de 3 cidades, com 66 vilas e 266 freguesias. Também ainda intensamente com a população religiosa de forma muito significativa.
E por isso é que tomamos em consideração para esta nossa intervenção, que sabemos que estamos a falar de manifestações, sobretudo de cariz cultural e artístico, que se passou na vida intramuros, mas que nos parecem serem também elas essenciais para compreender aquilo que se passou fora dos muros e que naturalmente explicam o que lá existia. Portanto, sublinhamos desde cedo em Évora a presença de várias comunidades religiosas que marcam também a estabilização territorial e a sua consolidação, bem assim como a sua profusão viria a marcar de forma significativa tanto o século XV como os 2 séculos imediatamente sucedâneos. Cresceram os espaços conventuais dentro do burgo, acompanhando tanto a afirmação e o predomínio das ordens mendicantes em Évora como para todo o sul. Inicialmente o braço masculino, mas também a vertente feminina, com as clarissas e as dominicanas, ao lado de outras preferências, derivando fortemente de comunidades pré-existentes de beatérios, de mulheres leigas, sem obediência regular, mas sob alçada episcopal, a que se juntaram novas escolhas de vida em comum, especialmente a partir do final do século XV. De facto, a vida religiosa feminina em Évora tem que ser entendida, ligada e interligada com a longa duração, aos grupos destas mulheres emparedadas ou recolhidas, fenómeno comum, aliás, como sabemos, no continente europeu. É por isso que, dentro desta tipologia, se deve enquadrar a origem de algumas delas, como foi o caso das cistercienses de São Bento de Castries, com estatuto regular, logo a partir de 1275. Um pouco mais tarde, as agostinhas calçadas de Santa Mónica, apenas com vida regular desde 1508, mas reconhecidas como religiosas agostinhas em 1512. Ou ainda as dominicanas do Paraíso, com vida regular no século XVI, embora também com uma pré-existência de cariz distinto, como já assinalámos. Bem assim como a chamada Comunidade Inicial do Salvador Velho, e que só no século XVII, por questões da ampliação da própria Universidade de Évora, se mudaria para a zona que hoje conhecemos como sendo o antigo convento das Clarissas Urbanas do Salvador. Aliás, aqui, bem próximo à Universidade, podem ver aqui uma ruela que é a Rua do Salvador Velho. E dizia-me um dia destes uma aluna, olha, minha avó lá no quintal tem uma capela, será que aquilo tem a ver com o antigo convento? Naturalmente iremos investigar. Eu vou passando aqui algumas imagens de conventos para que tenham ideia do que nós estamos a falar. Notemos ainda que outras comunidades houve, como as dominicanas de Santa Catarina de Sena, fundada em 1547, mas derivando provavelmente de um núcleo anterior de recolhidas e que integraram as mulheres que viviam no recolhimento de Santa Marta. A estes se juntaria ainda o convento novo ou da Esperança de São José, que vimos logo na primeira imagem, de Carmelitas Descalças, já em 1681, bem como vários recolhimentos, de que destacamos os de São Mansos, fundado em 1591 por Dom Teotónio, e o da Piedade, não havendo uma datação precisa para a sua fundação, ele foi de facto reformado segundo os princípios tridentinos, também ele por mão de Dom Teotónio. Como vemos, uma larga influência deste arcebispo, tão bem estudado já por especialistas, de que naturalmente sublinho o professor Vítor Serrão entre nós. Cabe sublinhar que das 75 fundações franciscanas em Portugal, 20 foram no Sul, tornando-se o mais significativo ramo religioso feminino nesta geografia. Tanto a primeira como a segunda regras, a que se juntariam ainda
as terceiras, tal como o foram na própria cidade de Évora, com 3 conventos, Santa Clara, Salvador e o Calvário, que era precisamente de clarissas da primeira regra. Estou aqui como uma especialista em clarissas, mas digo tudo certo. Sendo estes, precisamente Salvador e Calvário, na época ou já posteriores a Trento. Mas o espaço fora das muralhas não deixou de ser cobiçado, até como forma de um retiro mais integral, desde a mais antiga casa de Cister a sul do Tejo, São Bento de Castries, que já referimos aqui, como outras 2 fundações também a sul da mesma ordem, ou ainda fora de muros, com os Jerónimos e os Cartuchos. Estes espaços, fora da cerca quatrocentista, definem zonas preferenciais de instalação entre as vias de Lisboa e de Arraiolos, portanto, a zona oeste da cidade, e as vias de Arraiolos e Estremoz, zona norte, entre 1,5 km e 2 km, sensivelmente. Para o período moderno, sabemos como a vida regular foi ditada pelas normas tridentinas, ao mesmo tempo que se enquadravam regularmente experiências de vida em comum, não sujeitas a uma regra aprovada pela Igreja. Estes movimentos articulavam-se com os ditames de Trento ou com interferência direta dos antístites diocesanos na tarefa de renovação religiosa das suas dioceses. Por outro lado, os próprios sínodos, em termos locais, tanto os de cariz anual como trianual, tentavam também eles sublinhar e atualizar todas essas regras e normas. Por outro lado, a cidade conheceu arcebispos particularmente atentos ao cumprimento das exigências de Trento, de que já sublinhámos o exemplo de Dom Teotónio. Por exemplo, no que se refere às questões da propriedade e ao cumprimento do voto de pobreza, o arcebispo determina em 1591, através precisamente dessas reuniões em termos do arcebispado, coisas tão interessantes como as que eu me atrevi ali a sublinhar a bolo de um texto que é ele muito mais longo. Portanto, a ameaça sob pena de excomunhão, de serem castigadas como proprietárias e morrendo de serem enterradas em lugares profanos, as ditas prioresas e abadesas dos ditos nossos mosteiros e mais religiosas, precisamente para que não recebam nem arrecadem suas extensas de dinheiro ou pão ou azeite. Portanto, esta ideia da ausência de propriedade como sendo uma das questões mais essenciais. Dom Teotónio baseia-se, aliás, em alguns breves, sobretudo o Subanulo Piscatórios, de Gregório XIII, em 1582, para reforçar também o controlo da entrada de estranhos na clausura, exceto o confessor, o superior, ministros necessários como sangradores, mas sempre com licença por escrito e acompanhados de guardas, portanto, as madres anciãs desses mesmos espaços de clausura. Esta determinação aplicava-se a mosteiros e conventos de qualquer ordem, mendicantes, cistercienses, beneditinos, agostinhos, ou de qualquer outra, ainda que sujeita imediatamente à sé apostólica, o que era o caso de Cistério da Congregação Autónoma de Alcobaça. O arcebispado, em 1583, ordenava ainda que se cumprissem escrupulosamente as orientações do breve, por exemplo, no que concerne à presença de familiares na clausura, porque depois são citados o pai, a mãe, avós ou cunhados, irmãos e irmãs, tios e tias, irmãos de pai ou mãe, sobrinhos ou sobrinhas, filhos de irmãos ou irmãs, primos ou primas co-irmãos. Eu devo sublinhar aqui que
Dom Teotónio consegue ser ligeiramente mais aberto do que aquilo que cita o próprio breve, porque o breve cingia mais esta questão da entrada. O arcebispo limita também, por exemplo, o uso das hospedarias ou casas de confessores por pessoas eclesiásticas, seculares ou regulares, se houvesse mosteiro masculino perto ou dentro da cidade, que não deviam, de facto, ser usados os femininos. Sobre os famosos colóquios com freiras, que tanta matéria também tem gerado e tanta inspiração, a questão dos freiráticos, etc., teve Dom Teotónio em atenção um breve de Pio V, em 1585, no primeiro ano do seu pontificado. E precisamente esta questão que vemos aqui destes locais de convívio entre as comunidades e o exterior. O breve a que me referia há pouco é o que diz respeito à questão dos locutórios, como deveriam ser fisicamente os locutórios nos mosteiros do arcebispado de Évora. Vejam, está ali até com uma cor distinta. Façam pregar e tenham perpetuamente pregada uma lâmina, também de ferro, com os pequenos buracos pelos quais somente caiba uma pena de pato. Já podem imaginar a dimensão. Perdão. Depois, cá mais à frente, reforça: não ousem a falar com as freiras às portas ou noutro qualquer lugar de qualquer mosteiro fora dos locutórios deputados. Isto foi repetidamente revisto nas visitas, peço desculpa, porque uma das coisas era que as criadas ou a população secular dos mosteiros não cumpria isto e os livros de visitas eram intransigentes em relação a esses abusos. Também legislou o arcebispo, ainda em 1583, sobre a questão tão relacionada com Trento, que é a questão da pregação e da confissão. Como sabemos, o sermo, as questões da sermonária foram importantíssimas por esta altura. E Dom Teotónio vai revogar todas as licenças anteriores, só reconhecendo as concedidas pela sua mesa de consulta. Portanto, ele determina seriamente que todos deviam ter esta licença para confessar. Partindo para domínios mais concretos de análise, e eu sublinho uma vez mais a minha intenção de advogar, digamos, pela causa histórica, muito pela questão da linha da história, tomamos como tópico agora o perfil socioeconómico a partir dos contratos dotais de cenobres femininos do Salvador, Santa Catarina de Sena e do Paraíso, todos dependentes do ordinário local, e São Bento de Castries, que não o era. Lembremos que nos concílios provinciais de Milão, São Carlos Borromeu determinara já a obrigação dos dotes, fixando-se depois na legislação canónica a sua necessidade para as comunidades femininas. Esta matéria continua a ser alvo de inúmeras tomadas de posição, sendo que em 1669 foi dado aos bispos o poder de determinarem a importância monetária do dote, apesar de tentativas várias dentro da própria Igreja, nomeadamente a Sagrada Congregação dos Bispos Irregulares, para controlarem esse montante. De todas as formas, a análise que fizemos sobre os dotes permitiu verificar, além da questão dos estatutos da entrada, que estão ali sublinhados, a cada um dos estatutos compreende uma cor distinta e os dados de Castries apresentam-se em baixo. Esta análise
permite chegar à conclusão que, para os cenóbios indicados, a maior parte dos contratos de dote teve lugar entre 1588 e 1683. Portanto, se há um período áureo em termos de captação de monjas para estes conventos de Évora, foi este cerca de um século, diríamos cerca de um século. Reparem como isto inclui a monarquia dual e a perda da independência, inclui as questões da Guerra da Restauração, de que aqui à frente me referirei, embora de uma forma breve. Diria ainda que dentro desta questão sublinharíamos que ela é quase sinónimo, digamos, da recuperação da vocação monástica ou conventual, sendo também os mosteiros e conventos considerados como refúgios, não só de futuras religiosas de véu preto ou branco, como também de recolhidas. Sublinhamos ainda que fenómenos de claro impacto ao nível da população local, como foi o caso das pestes, particularmente os anos 1569, 1579-80, 1598, 1600, que afetou largamente a população eburense, e ainda em 1658, e em que a clausura pode efetivamente ter servido como refúgio. Temos ainda que, no contexto nacional feminino da Ordem de Cister, São Bento de Castries, pelo menos em relação às casas para as quais temos dados, conseguiu manter uma população religiosa estável na ordem das 70 religiosas de véu preto e couro. As duas décadas finais do século XVI e a primeira do seguinte definem um período claro de fulgor em Castries, que viria a perder na última década do citado século e que, mais uma vez, se acentuaria, sobretudo, em inícios do século XVIII. Desta forma, temos uma tendência quase continuada com ligeiros períodos de menor fulgor dentro do período que referimos já. Constatou-se também uma forte relação dos conventos do Salvador, Santa Catarina de Sena, Paraíso, com o meio, em termos da proveniência das religiosas, tal como se verificara em São Bento de Castries. Ou seja, de onde vêm as monjas, que serão as futuras artistas, ou as futuras escritoras, ou as futuras mulheres inspiradoras, ou as futuras encomendadoras em termos artísticos, ou encomendantes, em termos de obra artística. Elas eram originárias de Estremoz, Arraiolos, Montemoro Novo, Serpa, Fronteira, Olivença, no caso de São Bento de Castries, Setúbal, também mais no caso de Castries, Lisboa, Coimbra e Lamego, sendo que o próprio espaço além Atlântico não fica alheio a esta conjuntura. São Bento de Castries, nomeadamente, recebe algumas religiosas brasileiras, vindas do lado do Brasil. Os pais e dotadores, já agora deixem-me ver se eu não me atraso aqui. Aqui tem a ver com a questão da média das idades, que também é um dado interessante, porque isto tem a ver com a idade com que as meninas podiam entrar nos mosteiros e conventos, como nós tantas vezes já vimos. A questão aqui é que se nós temos casos em que entram com 4, com 6 anos, com 8, consegue-se, no entanto, ver que há uma média entre essas idades, que é a que nós estamos aqui a assinalar. Mas dizia eu que os pais e dotadores, porque nem sempre eram figuras coincidentes, viam poucas vezes a sua ocupação ser indicada nos contratos de dote. De qualquer maneira, temos alcaides-mores, médicos e cirurgiões, músicos, fidalgos da Casa Real, doutores, no sentido de médicos, já tinha dito lá assim mais, lavradores, mercadores, funcionários da administração e da justiça, eclesiásticos seculares, vinhateiros, etc. Parece-se ainda pertinente frisar a ligação de algumas casas, como a Casa do Conde de Vimioso, ao Convento de Santa Catarina de Sena, tal como a do Cavaleiro Fidalgo Álvaro da Rocha Pantoja, a este convento,
que, num espectro temporal situado entre 1575 e 1618, acabaram por corroborar uma estratégia familiar comum neste grupo social, que foi a colocação de mais de uma filha no mosteiro, respectivamente 4 e 3, protegendo a primogenitura varonil. Temos então também o contrato de dote das 4 filhas do conde de Vimioso, celebrado em 1575, na presença do primogénito, precisamente para a questão da divisa, que tinha a ver com a desistência das heranças e das legítimas do conde e da condessa a favor, precisamente, do primogénito. 5 minutes, então... Deixa-me ver aqui vou ver mais por exemplo, aqui pelo montante dos dotes. Nós chegamos à conclusão, vejam aqui a comparação por conventos, e em relação ao montante total, chega-se à conclusão que o dote seria, de uma forma geral, o indicado por Trento, 400 mil réis, sendo que Santa Catarina e Salvador ultrapassavam esse montante. Para os séculos XVII e XVIII, o dote mais frequente era 600 mil réis, apenas inferior no convento do Calvário. Já falei aqui da questão da primogenitura, falar-vos também, não vou e passo à frente, que tem a ver com as questões dos impostos e da décima, porque são dados que nos permitem, sobretudo, aferir do tipo de propriedade que as monjas podiam auferir, e havia autênticas religiosas banqueiras em alguns conventos de Évora, porque elas faziam negócio colocando o dinheiro a juros, variando precisamente a taxa de juro de acordo com o que estava legislado. Cabe-me ainda apontar que, por exemplo, um dos principais credores do Mosteiro de São Bento de Castries era o Deão da Catedral de Évora. Só para verem como é que estas questões podem ser também elas observadas. Ultrapassa aqui também, mais uma vez, a questão das famílias, só para sublinhar uma coisa que acho que é muito interessante. É que, como nós sabemos, entrar em religião significava abdicar da propriedade. E significava que se casava com o divino esposo e que automaticamente se casava com a pobreza, a castidade e a obediência, entrava-se em clausura. Portanto, o que é que acontecia com muitas religiosas? Optavam, precisamente pela circunstância que indiquei anteriormente, a questão da primogenitura varonil, por fazer os respectivos testamentos antes de professarem. O que vai acontecer, e eu procurei exemplos assim um bocadinho vários, esta tem aqui a assinatura, quem é bom em paleografia facilmente vê ali Soror Joana de Cristo, mas vejam como esta Soror Joana de Cristo, em 1648, ao findar o tempo noviciado no convento do Salvador, nomeia a então abadesa como sua testamenteira e menciona os bens para pagamento do seu próprio dote, destina ainda para algumas missas e no dia da sua morte, ela tinha no convento mais 2 irmãs, destina dinheiro perpetuamente para que elas se pudessem de alguma maneira alimentar. Argumenta que uma delas, a Maria Evangelista, não podia desempenhar trabalhos pesados e então deixa-lhe uma tensa para ela se poder de alguma maneira alimentar. Catarina Xavier, também no Salvador, em 1654, nomeia o cunhado como herdeiro universal dos seus bens, nada mais, nada menos do que Filipe Lobo da Silveira. Os Lobo da Silveira sempre também muito importantes na hierarquia da própria cidade de Évora. Reservava para si bens para a sua tensa particular, ou seja, significava que ela até ao final da sua vida, tensa vitalícia, que por sua morte passaria ao irmão,
não ao convento, mas que, pelo menos, teria uns dias mais largos em termos de gastos do que as outras não tinham. Brites Passanha Falcão, que era uma religiosa de São Bento de Castris, os Passanha Falcão, muito importantes também no mosteiro, em finais do 17, nomeia como universal herdeiro o seu irmão, António Passanha Falcão, e que toma posse dos seus bens quando ela fosse a professar. Mais uma vez a questão da tensa vitalícia. O mesmo se passa com Catarina Viegas, que era uma religiosa de Serpa, muito curiosa. É dito que ela faz o seu testamento sentada em um tapete e, daquela forma, ela diz para quem é que vão os diversos bens. Reparem o que é que ela nomeia no testamento dela. Portanto, ela tinha escravos, uma dessas escravas, ela diz, e se ela não servir a minha vontade, mande que me vendam e me marquem outra que me satisfaça, a uma das escravas, e tinha mais. Tinha um escravo índio, por nome António, que por minha morte natural fique forro e em satisfação de alguns serviços que faça a meus irmãos, mando a meu irmão Manuel da Cruz, ou quem possuir a capela da missa cotidiana, o sustente de tudo o que for necessário, e assim rogo que lhe faça muito boa companhia e trato muito bom enquanto o dito escravo viver. Obviamente há muitas leituras e deixo à vossa consideração inteligente. Naturalmente isto tem a ver com a questão da população escrava em Évora. Lembro-vos que Nicolau Clonardo, quando chega à cidade, se admira muito de ver chinos, particularmente em situação que poderíamos identificar muito próxima desta, mas perguntar-se-ão, um escravo na clausura? Pois, mas o mosteiro também, neste caso Castris, também tinha um pátio e nós sabemos que houve, inclusive, autorização de casais de escravos terem vida marital no pátio do mosteiro e terem os seus filhos ali. Portanto, mas fora da clausura. E casos destes, tive já a oportunidade de escrever um artigo sobre isto e era, de facto, outro testamento aqui. Eu não passo os testamentos todos e fico aqui com esta aguarela de fundo. Depois terão tempo, espero eu, de ver o texto escrito. Como vês, Margarida já vai, está quase, mas pronto. De qualquer forma, desapareceu. Olha cá para o final. O que eu gostava de expressar aqui, eu já disse também há pouco, é que a história da cidade de Évora não pode ser dissociada das comunidades monástico-conventuais e, no caso que tratamos, das femininas, essenciais também enquanto centros de produção e circulação cultural, como vem sendo demonstrado especialmente no que concerne à produção escrita e à interpretação / criação musicais. Elas foram essenciais tanto para a fundação e o funcionamento, elas foram essenciais bem como, o funcionamento da universidade para fazer frente à tendência de periferização que a cidade conheceu, especialmente a partir da monarquia dual. Mais uma vez sublinho que a questão da encomenda artística da parte das instituições religiosas não parou durante essa altura. Durante a Guerra da Restauração, Manuel Severino de Farias, chantre da sede de Évora, na sua obra Remédios para a Falta de Gente, de 1655, apontava já claras razões para a calamitosa situação do país, onde destacava como grandes causas as conquistas, a falta de ofícios, e o conduziu a uma baixa taxa de nupcialidade, sendo que os homens não casavam, tornando-se pedintes ou indo para reinos estranhos. Um quarto dos moradores de Sevilha eram portugueses. E ainda a quase inexistência de indústria ou manufatura. Eu disse aquela percentagem no dizer de Severino.
Em relação ao Alentejo, o autor aponta não só uma agricultura mal dimensionada, questão que retomou Dom Luís da Cunha, perpetuando-se morgados que se uniam numa só pessoa, levando à opção forçada dos filhos segundos pela vida religiosa. Esta opção atingia também as mulheres, uma questão que nos leva a pensar cada vez mais, como falávamos há pouco, uma vez que a grandeza dos dotes da nobreza levava a que os nobres tivessem dificuldade em casar até mesmo uma só filha. As dificuldades de finais do século XVIII juntar-se-iam as causadas pelas invasões, início do século seguinte, que muito danificariam os conjuntos conventuais e respectivas comunidades. A legislação liberal, em 1934, e o final das comunidades femininas, que foi, como sabemos, morrendo paulatinamente, marca uma morte lenta durante as comunidades até que vivesse a última religiosa, o que ocorreu em Évora no ano de 1903, no convento de Santa Clara. E não posso deixar de terminar a minha comunicação sem referir que precisamente no dia 18 de abril de 1890, faz agora 129 anos, morria a última religiosa de São Bento de Castris, Joana Isabel Batista. Muito obrigada pela vossa atenção.